né? É porque eu fui tirar o. Tá, começamos, estamos ao vivo, tá, Jair? Bom dia a todos e todas. Estamos começando a transmissão da live de hoje. Estamos organizando o espaço para que as pessoas possam ter acesso e a gente inicie com mais organização. Então, em alguns instantes, eu e Jairo iniciaremos o debate. Peço que vocês aguardem. Fabrício, qual Sim, o Face do. O endereço do Face do Nevira, não estou encontrando aqui. Eu coloco como? eu mandei no seu WhatsApp agora, Jairo, o link para acesso à live. Acabei de enviar no seu WhatsApp. É lá que eu. Lá eu só vou ver, mas daqui você já está transmitindo, né? Estamos transmitindo, estamos ao vivo. Ah, ok. Eu, eu estou pronto. Por que que não. Sim, nós estamos prontos. Eu estou aguardando uns minutinhos, são 8h01, até as pessoas entrarem, né? As pessoas poderem acessar o link. Só mais uns 2 minutinhos a gente pode começar, Jairo.
Bom, são 8h04, penso que podemos começar. Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Jairo, bom dia quem está nos assistindo. Bom dia. Iremos começar hoje a programação do dia 6/10, com um debate sobre o filme No Intenso Agora, de João Moreira Salles, dentro do evento do Cinevida, que é ligado ao nosso grupo de estudos da Faculdade de Educação, Nevida, Núcleo de Estudos sobre Violência, Infância, Diversidade e Arte. É um nome grande, né? Bom, como combinamos eu e o Jairo dele começar o debate, eu vou passar a palavra para ele, ele se apresenta e comecemos então, tenhamos então um bom dia de trabalho. Obrigado, Fabrício. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa transmissão virtual. Eu sou Jairo Barbosa Moreira, sou doutorando da Universidade Federal de Educação, do programa em Educação, e sou orientando da professora Rita Márcia Magalhães Furtado. E então agora passo a apresentar a minha percepção sobre o filme No Intenso Agora, está intitulada No Intenso Agora, História, Memória e Sensibilidade. Eu vou fazer a leitura do texto e apresentando minha perspectiva de onde eu vi o filme, como eu assisti. Bom, No Intenso Agora, História, Memória e Sensibilidade. O cinema é efetivamente uma multidão de coisas, afirma Jacques Rancière. O objetivo desta reflexão é apresentar uma dessas coisas, portanto, demonstrar-lhes a minha percepção, meu olhar sobre o filme No Intenso Agora, do diretor brasileiro João Moreira Salles, 2017. Trata-se aqui de uma partilha do sensível a modo do Rancière, isso é, de um olhar estético-político. É neste intenso agora, do mundo marcado pela pandemia, de tantas vidas que se tornaram ausência corporal, que mergulho neste mundo mágico do cinema, como explica Hernan Rivière Letellier, 2012, página 17. O auge daquele ritual todo acontecia no maravilhoso instante em que as luzes se apagavam, as cortinas da entrada eram fechadas, a música silenciava e a tela se enchia de vida e de movimento. O cinema é assim, um mundo para além do habitual. O cinema é um tipo de possessão pelo olhar, essa janela da alma, Chauí, 1997. As imagens adentram o corpo do espectador, mexem e remexem com seus sentimentos e pensamentos. Segundo Adalto Novaes, 1997, página 9, o olhar deseja sempre mais do que lhe é dado a ver. Os olhos, esses órgãos tão pequenos do corpo, por onde as coisas, os seres e o mundo nos atravessam, nos fazem pensar. Desse modo, destaco 3 temas que me tocaram ao ver este filme: história, memória e sensibilidade. Alerto de já que, como leitor de Rancière, concordo plenamente com ele. O pensamento não tem lugar fixo. Sapere aude, Kant, isto é, ousar pensar.
Sejamos sempre assim. Pensar nunca é demais, por mais que em instantes sejamos levados a desacreditar que isso tenha sido a melhor escolha. O filme é feito de sobras, diz Salles, pedaços de momentos registrados, históricos registrados pela mãe do autor, e filmes outros que retratam cenas do ano de 1968 e outros recortes. Pedaços de história, memória e sensibilidade. História não porque narra fatos, mas porque ela é espaço-tempo do sujeito, ali onde as coisas se proliferam, onde elas são produzidas. Michel Dissertor, 2006. Memória entendida como forma de trabalho que permite descobrir o não dito, o invisível, que o fato não dá conta de explicar. Eclair Bose, 2006. Emília Viotti da Costa afirma: povo sem memória é um povo sem história. O documentário é, neste sentido, uma reconstrução da história alinhavada de forma intensa pela sensibilidade. Esta é uma categoria que apresenta uma similar relação com a experiência. Jorge Larossa afirma: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece ou o que toca. A sensibilidade também é assim. A categoria da sensibilidade nos fala do sentir, do deixar-se tocar e do tocar o outro. Estes três temas se entrecruzam e formam um filme emocionante, estético, político, poético. O filme revela não somente os pedaços gravados da história em movimento do ano de 1966, 1968, mas também retalhos da vida de quem os gravou e de quem, no intenso agora, faz a experiência do encontro com as imagens e as ressignifica por meio do cinema, demonstrando um encontro entre o passado e o presente. Parece que a decisão do autor passa pelo desejo de perpetuar a presença da mãe ausente ou dar-lhe uma materialidade. Alistair Thompson afirma: composer ou construímos nossas memórias usando a linguagem e significados públicos da nossa cultura. Por outro lado, compomos memórias que ajudam a nos sentirmos confortáveis em nossas vidas e que nos deem um sentimento de serenidade. Elaboramos ou reprimimos memórias de experiência que ainda são dolorosas e perigosas, porque elas não se ajustam facilmente à nossa identidade atual ou porque seus traumas e tensões inerentes nunca foram plenamente resolvidos. Penso que o diretor do filme faz, desse modo, um encontro consigo mesmo, reelaborando o luto e transformando-o em uma explosão de sentimentos que o revelam e que também falam de nós, sobretudo no intenso agora de tantos lutos universais. Nesse amálgama da história e memória, surge a natureza sensível do autor, que no filme faz o chamado voz de Deus, um ser onisciente, que tem conhecimento de tudo que está se passando, que ao longo do documentário vai aparando arestas e reordenando as imagens para que elas falem não mais por pedaços, mas por inteiro, no agora de seu tempo, mas também no agora de cada um de nós. Por outro lado, o autor é intérprete da história. Ele quer conferir sentidos outros àqueles guardados e os traz à tona através do cinema. Era 2017, quando o filme foi lançado. No Brasil, a situação política de desmonte da democracia havia se confirmado com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O filme surge num ambiente tempestuoso, onde defender a democracia passou a significar ser comunista.
O mundo ainda não havia caído, como caiu o mundo de Maísa Matarazzo, o Muro de Berlim e o Estado Soviético. Mas no intenso agora, com cenas de fatos históricos, revela em imagens costuradas pela memória e sensibilidade que o passado interfere no presente, assim como o presente interfere no futuro. No intenso agora é um filme, eu diria, deleuziano, porque Deleuze articula muitíssimo bem a questão da arte e da filosofia. Segundo Vasconcelos, em toda a sua obra, Deleuze faz fulgurar o tema da imagem do pensamento e as possibilidades para o exercício do pensar. A tarefa da filosofia, de toda a filosofia do porvir, deve ser aquela de colocar movimento no pensamento, retirá-lo de sua imobilidade, que nada mais é do que romper os pressupostos da representação e diluir seus principais elementos. Pensar é garantir ao pensamento uma possibilidade mais radical, criar conceitos. Conceitos que possam, ancorados em um plano de imanência, de presença, de concretude, fazer alianças com o extrafilosófico e produzir uma violenta onda de formas que nos faz pensar. Vasconcelos, 2006, página 6. É quase impossível não ver Deleuze em João Moreira Salles. As imagens me fizeram lembrar a velha roda de fiar de Bibiana em O Tempo e o Vento do Érico. A roda, movida pela pressão do pedal, toma o algodão e tece o fio. O filme vai ganhando movimento com o desenrolar das cenas gravadas e dos registros poéticos feitos pela autora das imagens e o contraponto que o diretor realiza, buscando imagens de outros filmes para suprir as lacunas da percepção da mãe ou dar-lhes outros sentidos, seguindo a mesma lógica de Deleuze, articulando imagens, possibilitando sentidos outros, criando conceitos. Assim como a velha fiadeira, que também trazia à luz novas gerações, João Moreira Salles põe o pé no pedal da roda, fia e costura as imagens como se fossem pedaços de tecidos há tanto tempo guardados no baú, não mais de guardados, mas de memórias. João é um artesão de múltiplas artes. Ele fia, tece, articula, cria e recria a sua história e a do mundo no qual está inserido. Penso agora que João pode ser considerado o homem estético no sentido schilleriano. O homem só é livre quando joga. Ele joga com as imagens, com as palavras, com os sentimentos, com o pensamento. Ele é autônomo, como Kant, livre como Schiller, emancipado como Rancière, não porque seja imaculado ou perfeito, não. Ele mergulha no duplo jogo da vida, os bons e os maus momentos de 1960 a 1968, por exemplo, e vive no intenso agora o que acontecera no passado já distante. O filme também me fez lembrar o título de uma obra monumental, 1968, um ano que abalou o mundo, do escritor Mark Kurlansky, 2005. Para o referido autor, a década de 1960 já vinha dando sinais de cansaço, de exaustão sociopolítica herdadas do pós-guerra. Mas foi em 1968 que todas as forças se convergiram em busca de uma transformação social. Em outras palavras, foi o ano que não era mais possível ficar calado para lembrar a célebre frase de Daniel Cohn-Bendit, citado várias vezes no filme, de 1968. Criticamos toda a sociedade em que as pessoas são passivas e entender que o silêncio, algumas vezes, é uma vergonha. Apesar de não ser um filme sobre maio de 1968,
Este acontecimento histórico não escapa ao espectador. O ano de 1968 foi um movimento de todas as categorias sociais contra o governo reacionário francês, mas também em muitos outros lugares do mundo. De acordo com Hobsbawm, 2007, página 280, 1968 foi o ano que mobilizou um setor minoritário da população, ainda mal reconhecido como um grupo definido na vida pública, e que, em grande parte, fora da economia, a não ser como compradores de disco de rock, a juventude classe média. As cenas sobre as manifestações estudantis em maio de 1968 estão postas ali não para enfatizar o momento histórico, mas para demonstrar a necessidade de quebrar as armadilhas da maquinaria do poder, Foucault, e repensar o mundo, mesmo que tudo isso não se efetivasse. Segundo Rancière, o sujeito estético político é um sujeito emancipado que não se mantém silencioso diante das injustiças sociais, mas questiona-as e age para promover a igualdade. A estética e a política coexistem quando todos se tornam iguais perante o Estado. Assim, o filme pode ser percebido na ótica da partilha do sensível, uma ótica estética política, pois retrata um comum partilhado, o desejo de tornar mais justa uma sociedade e partes exclusivas, retratadas, por exemplo, no silêncio da fala de poucos negros que aparecem no percurso do filme. O diretor parece querer reforçar, por meio das imagens, que a arte cinematográfica é um modo de sair de si e trazer o mundo para dentro de si. Chauí, 1997, página 33, possibilitando dizer na intensidade do agora o não dito e revelar o invisível. É necessário dizer que a história, memória e sensibilidade são elementos importantes à formação humana. O filme, no Intenso Agora, ao abordar essas temáticas, nos convida a mergulhar no agora de nossa existência e perceber que a vida pode ser arte, criação, beleza, nos tornando mais humanos. Viver a intensidade do agora parece dizer: é preciso correr risco, de ter a coragem, é preciso ter coragem de assumir a constante de Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. Ou ainda ter a ousadia de desatracar o barco do Porto Seguro e adentrar o mar feito um pirata, como afirma Georges Canguilhem em seu texto Expérience et Aventure. É preciso reconhecer que as imagens são poderosas de múltiplos sentidos, portanto, de saberes diversos. O papel do espectador do filme, por exemplo, é desvelar esses sentidos, propondo-lhes questões, interrogando constantemente, procurando nesse olhar o aperfeiçoamento do humano. Rancière nos lembra: a emancipação, por sua vez, começa quando se questiona a oposição entre o olhar e o agir, quando se compreende que as evidências que assim estruturam as relações do ver, do fazer, do sentir, pertencem à estrutura da dominação e da sujeição. Começa quando se compreende que o olhar é também uma ação que confirma ou transforma essa distribuição de posições. O espectador também age tal como o aluno ou intelectual. Ele observa, seleciona, compara, interpreta. De certo modo, as imagens do filme No Intenso Agora é isso tudo. João revela-se como alguém que faz tudo para compreender as coisas, os seres, o mundo. Por fim, o que faz do cinema uma arte capaz de contribuir para o aperfeiçoamento do humano são as questões que ele propõe. Pensar os gestos, os movimentos, os olhares, as vestimentas, as cores, os homens e mulheres que estão ali na tela. E encerro citando Letellier, autor da obra A Contadora de Filmes.
Certa vez vi por aí um filme, vi por aí, ou li, desculpe, certa vez li por aí, ouvi um filme, que quando os judeus eram levados pelos alemães naqueles vagões fechados de transportar gado, com apenas uma ranhura na parte alta para que entrasse um pouco de ar, enquanto iam atravessando campos com cheiros de capim úmido, escolhiam o melhor nadador entre eles e, subindo em seus ombros, o elevavam até a ranhura para que fosse descrevendo a paisagem, contando o que via conforme o trem avançava. Eu agora estou convencido de que entre eles deve ter havido muitos que preferiram imaginar as maravilhas contadas pelos companheiros a ter o privilégio de olhar pela ranhura. O filme é isso, a possibilidade de criar conceitos, de criar sentidos outros. Então, obrigado, eu encerro minha fala assim. Jairo, muito obrigado. Realmente, como a Luciana disse, né, é um texto reflexivo, mas uma reflexão leve que traz uma poética, né? É algo que realmente toca bastante a gente, Jairo. Bom, eu conversei com o Jairo ontem, né, sobre a nossa parceria aqui hoje, e disse a ele que eu já tive acesso ao texto dele ontem, né, uma prévia quase acabada, e disse a ele que o texto dele seria o fundamento para que eu pudesse ter condição de apresentar algo bom, né? Então é um fundamento muito bem colocado. Bom, eu sou o Fabrício Queiroz, estou hoje fazendo essa dupla função de fazer o trabalho da transmissão e também fazer a minha apresentação sobre o filme no Intenso Agora. Sou professor, estou de licença, né? Sou professor do CEPAI da UFG, já fui professor da rede estadual por 9 anos, mais ou menos. Sou doutorando, colega do Jairo, na Faculdade de Educação. Também colega do Jairo, sou orientando da professora Rita. Participo dos grupos de pesquisa do Nevida, na linha de estética, coordenando a linha de estética junto com a Luciana, e participo do grupo Gente, que estuda a relação entre tecnologias e educação. E até é importante eu dizer isso porque a minha fala vai um pouco nesse sentido, de buscar essa relação do cinema como uma tecnologia, mas uma tecnologia que traz também como seu fundamento a arte. Então, fazer um pouco essa tensão entre tecnologia e arte. Bem, hoje eu não irei ler um texto, eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais livre a partir da apresentação de alguns slides que eu preparei. Vamos colocar aqui então os slides para que eu possa fazer a apresentação. Bom, Jairo, só para confirmar, o slide está ok aí na tela? Você consegue ver? Bom, está tendo um pequeno chiado também. Não sei se todos são. Vou tentar melhorar o áudio aqui. Bom, sigamos então. O filme No Intenso Agora, eu vou fazer uma leitura dele como a minha experiência pessoal, como espectador do filme, porque eu estou entendendo que o João Moreira Salles ele está nos convidando a fazer essa experiência com o filme, uma experiência de pensar junto com ele. Ontem a Rita dizia sobre o filme A Fita Branca, né, que o autor do filme provavelmente não gostaria de dar uma resposta às questões que o filme levanta, né? Ou seja, se ele desse essa resposta, a finalidade dele, do trabalho do filme, não estaria sendo cumprida. E eu penso que o João Moreira Salles, ele também nos traz uma pergunta, e mais do que isso, ele também nos convida a pensar junto com ele. Então, não é um filme apenas para fazer pensar, mas para pensar com o autor. E uma pergunta de fundo que está nesse filme é o que fazer.
É claro que há um detalhamento a partir do conteúdo do filme sobre essa pergunta, mas a pergunta que está no fundo do filme, que para mim é uma pergunta filosófica, é: o que fazer? Bom, parto do princípio de que esse filme já suscitou debates, estudos, críticas, já foi premiado em diversos festivais, e que aqueles que puderam ter a oportunidade de assistir o filme vão perceber que ele traz muitas questões que inquietam, né? E podem fomentar diversos debates. Mas eu quero focar nesse aspecto que o próprio autor do filme, João Moreira Salles, esclarece em muitas das entrevistas que ele deu sobre o filme. Há uma intenção que perpassa o filme, que é uma pergunta. Pergunta essa que detalha aquela pergunta filosófica inicial. Como fazer quando a intensidade passa? Voltamos para a banalidade do cotidiano e a paixão perde a força. Essa é a pergunta que perpassa todo o filme. Bom, nesse aspecto, nessas entrevistas que eu pude encontrar na minha pesquisa, o João Moreira Salles ele esclarece: o filme não era sobre maio de 68 na França, não era sobre o ano de 68. E ele ainda diz: seria pretensioso fazê-lo, né? O filme nasce a partir de um vídeo caseiro, um vídeo da mãe dele, né? Um vídeo que a mãe dele produziu a partir da visita dela à China em 1966, quando está iniciando na China uma revolução cultural sobre a liderança do Mao Tse Tung. Então, é a partir desse vídeo da mãe dele que ele se sente motivado a produzir no Intenso Agora. E o que chama a atenção dele? Quando ele tem acesso a esse material da mãe dele, ele percebe que a mãe dele manifesta nesse vídeo um sentimento de intensidade, uma admiração, um espanto. A experiência dela naquela cultura é uma experiência muito rica para ele. Porém, ele percebe que essa intensidade se perdeu ao longo da vida dela. O Jairo até relatava sobre essa experiência da mãe dele, como foi determinante para ele fazer o filme, né? Que talvez o filme possa representar essa materialização da ausência da mãe, né? E realmente existe esse tom poético por trás do filme, e a gente vai tirando essas camadas que, à primeira vista, dizem de um filme que parece falar do contexto político, social de 68 no mundo. Bom, de modo geral, o que o filme traz nessas várias cenas? Para quem não assistiu o filme, né? O filme ele reúne cenas da primavera em Praga, na Tchecoslováquia, né? A primavera da manifestação popular em relação ao contexto sociopolítico na Tchecoslováquia. Traz o contexto da França de 68, dos estudantes e trabalhadores, e traz o contexto brasileiro também nesse mesmo espírito, né? O que essa série de cenas das manifestações populares, da vida cotidiana, desses contextos culturais, o que elas mostram, né? Fazendo uma leitura geral, uma síntese. Essas imagens, que são imagens de arquivo, revelam o estado de espírito das pessoas filmadas, isso é importante perceber, e a relação entre o registro e a circunstância política, que talvez seja o foco que, ao fazer as leituras sobre o que o filme trabalha, tanto nos sites oficiais sobre o filme, quanto nas entrevistas, é o foco que eu gostaria de dar. Bom, como é uma experiência de pensamento, qual foi a minha primeira intenção, a primeira estrutura de fala? Eu pensei em fazer esse pensamento com o filme a partir de três caminhos, três veredas. Falar sobre o cinema, sobre a filosofia e sobre a educação. Mas, obviamente, o tempo da disposição da fala não permitiria adentrar em cada ponto desse. Então, eu devo me restringir a falar sobre o cinema para poder falar do filme. Destacar nesse filme a narrativa em primeira pessoa, como essa narrativa ela se sobrepõe na construção fílmica a toda a coleção de imagens que ele vai trazer, né? Essa coleção de arquivos pessoais, e trazer um pouco ao fazer a leitura dessa coleção de imagens, trazer esse diálogo com uma leitura de Edmond Couchot, A Tecnologia na Arte. O que eu tenho em perspectiva quando eu estou fazendo essa leitura do cinema? Eu tenho em perspectiva as referências de George Agamben na filosofia, que explica o que é o contemporâneo.
eu vou sair da tela aqui um instante, espero que na reprodução aí não saia. O que o Agamben fala sobre o contemporâneo que parece dialogar, parece lançar uma luz muito próxima àquilo que o filme trabalha. Para Agamben, o contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Pode dizer contemporâneo apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessa parte da sombra a sua íntima obscuridade. Enquanto isso, Alain Badiou tem um texto que vai falar sobre o cinema como experiência filosófica. Ele destaca 3 aspectos que eu vou tentar sintetizar, por falta da referência aqui agora, sobre como o cinema pode nos levar a uma experiência filosófica a partir da explicação sobre a ruptura, a exceção, a diferença entre verdade e política. Se eu não me engano, acho que são esses 3 aspectos que eu posso retomar em outra parte, que são elementos que estão muito presentes no filme No Intenso Agora, do Moreira Salles. E, por fim, tendo em perspectiva a educação, pensar no texto, que não é um texto voltado para a educação, mas me parece que consegue trazer algumas questões, especialmente em relação à transmissão e à criação de cultura, que são tão importantes na escola, que é o texto do Tarkovsky sobre esculpir o tempo. O Tarkovsky, quando um trechinho do Tarkovsky, ele vai fazer uma descrição sobre o tempo que também vem muito ao encontro do contemporâneo do Agamben, e que vem muito ao encontro também, né, nesse diálogo que eu estou chamando todos esses autores, com o Moreira Salles. Ele diz que o tempo constitui uma condição da existência do nosso eu. Assemelha-se a uma espécie de meio de cultura que é destruído quando dele não mais se precisa, quando se rompe os elos entre a personalidade individual e as condições de existência. A história não é ainda o tempo, nem o é tão pouco a evolução. Ambos são consequências. O tempo é um estado, a chama em que vive a salamandra da alma humana. Bom, então, o que nós podemos falar sobre a narrativa em primeira pessoa? Nessas entrevistas em que eu pesquisei, quando o Moreira Salles fala desse ponto de partida dos vídeos caseiros da mãe dele, ele esclarece que falar da história da mãe é entrar pela porta dos fundos para a grande história. Então não é uma mera memória pessoal que não tem uma relação com os eventos de 68. Ele e a mãe dele saíram do Brasil em 64 para morar na França. Eles viveram esse momento de intensidade em 68. E ele traz, então, essa experiência muito pessoal para poder falar sobre a grande história. Quando o Moreira Salles é perguntado sobre o que é o cinema para ele, a resposta dele é muito interessante, porque ele diz o seguinte: nossa, é uma pergunta muito geral. Eu vou falar para mim mesmo. Cinema é o que me ajuda a pensar minhas próprias questões. Ou seja, o filme No Intenso Agora é um filme onde ele está pensando as questões dele. É um filme onde nós estamos convidados a pensar com ele, o que traz para um primeiro plano a subjetividade, antes mesmo de pensar a objetividade do contexto histórico daquele momento. Mas essa subjetividade vai fazer, vamos dizer assim, tem uma característica muito peculiar que é a forma do cinema. É o primeiro plano da subjetividade, apresentada na forma do cinema. Poderíamos até discutir se o filme No Intenso Agora é uma apresentação ou uma representação, que eu acho que seria uma discussão interessante, né? Mas que eu não vou desenvolver nessa fala de hoje. O que essa subjetividade trazida pelo cinema nos aponta? Primeiro, a importância das emoções. Por que eu estou destacando isso? Para poder nós pensarmos a racionalidade da cultura moderna, que é um debate que é muito relevante para essa leitura. Traz a importância da experiência. Na minha conversa com o Jário, eu lembro que ele tocou nessa percepção dele sobre como a experiência central nessa leitura do filme. Como eu já disse, sobre representação e apresentação. Traz a questão da autoridade, a narrativa em primeira pessoa, especialmente quando a gente traz no contexto do surgimento do cinema, na utilização da antropologia, da ciência, como que a narrativa em primeira pessoa nos coloca sobre o problema da autoridade daquele que fala, em respeito àquilo sobre o que ele fala, né? O Moreira Salles, ele faz até uma afirmação interessante numa das entrevistas,
que ele acredita que a pessoa que pode falar sobre o outro, sobre um contexto, sobre a realidade histórica, ela não tem autoridade de falar somente se ela passou pela experiência. E esse é um ponto interessante para se discutir. E é o convite que ele faz a nós, né? A pensar com ele a partir de uma experiência que talvez nós não vivemos, especialmente naquelas imagens, que é uma experiência que ele não viveu dentro daquilo que as imagens trazem. Ele viveu no contexto dele. Ainda falando sobre antropologia, a gente pensa na reflexividade, ou seja, na nossa influência sobre o que nós falamos, sobre aquilo que nós filmamos, aquilo que nós mostramos, e como essas coisas influenciam na nossa fala, na nossa expressão, na nossa comunicação. E outro aspecto interessante sobre o cotidiano, que muitas vezes num contexto de leitura científica, histórica, teórica, não teve o seu devido valor, mas que numa leitura mais contemporânea, a partir, por exemplo, de Agnes Zeller, que diz que o cotidiano faz parte da história. Houve a referência que o Jairo trouxe, que agora me escapou, mas que também diz respeito ao cotidiano. Então, todos esses elementos se ligam a essa ideia de subjetividade e fomentam discussões interessantes a partir do cinema. Bom, o livro do qual estou partindo é esse que está aí na tela, A Tecnologia na Arte, da Fotografia à Realidade Virtual. É uma leitura, digamos assim, bastante contemporânea à nossa realidade com as tecnologias. E o que eu quero destacar nessa leitura de Edmond Couchot? O Edmond Couchot ele vai falar sobre o impacto que uma invenção do estudioso de arte Leon Battista Alberti, vamos dizer assim, o impacto que isso trouxe para a continuidade da arte, né, que é a invenção do intersector. É um dispositivo técnico, né, uma máquina, vamos assim dizer, utilizada para fazer a leitura em perspectiva. E ele vai fazer toda essa reflexão sobre o papel do intersector no texto The Picture, de 1435, que é considerado pelo Couchot o texto fundador da pintura ocidental. O que esse dispositivo traz de impacto para a arte? A automatização da representação e da reprodução. O perspectivismo, a partir do intersector, que é o que se coloca entre o olho daquele que pinta e a imagem que vai ser pintada, ele, vamos dizer assim, ele introduz uma técnica que automatiza a nossa capacidade de reprodução da imagem na tela. Então, a partir daquele instrumento, nós conseguimos fazer a relação de um ponto de vista central único em perspectiva aos pontos da imagem e copiá-la em uma tela, em um véu, né, fazendo uso do instrumento. Essa automatização libera algumas funções subjetivas do pintor, do artista, né? Além de fazer com que outras pessoas, ao utilizar esse dispositivo, possam reproduzir de modo mais automatizado, mais em série, a sua produção artística. Então você tem essa automatização da representação, que é o trabalho do artista de produzir, né, a imagem, e a reprodução dessa imagem. É uma relação olho, máquina, imagem que diz respeito ao perspectivismo. É desse princípio que surge a câmara escura, que posteriormente, com o desenvolvimento, nós vamos ter o surgimento da câmera fotográfica e da câmera de cinema. Toda essa, vamos dizer assim, essa realidade tecnológica cria um hábitus visual. E é um hábitus visual fundamentado numa experiência tecnestésica, ou seja, de uma relação estética que envolve sentimentos e sensações, não é isso? É por isso que eu fiz questão de colocar as emoções em relação ao uso da técnica. Bom, quando nós temos, então, essa relação entre tecnologia e arte para a subjetividade, segundo o Edmond Couchot, nós temos essa subjetividade descrita ou refinada em duas figuras. O sujeito eu e o sujeito nós. Quem é o sujeito eu? O sujeito eu é o sujeito singular, individualizado. É praticamente o artista anterior ao surgimento do intersector, da técnica. Ele é o autor da história. Ele é rebelde à automatização.
Ele é aquele que domina a representação porque ele tem a formação artística para representar a realidade, representar o mundo. E é aquele que ele se fundamenta, o seu trabalho, o artista se fundamenta no sentimento. O sujeito nós, ele já é o sujeito aparelhado. É aquele que compartilha com o artista da técnica de produção da arte a partir do aparelho. Ele não domina a história, não domina a representação, né? Ele é um sujeito impessoal, anônimo, ou seja, qualquer pessoa pode fazer uso dessa técnica e produzir, pode se discutir, né, e produzir vamos dizer assim, uma imagem. Não vou falar uma arte, uma imagem. Isso nos leva a uma compreensão de massa, a gente pode falar de arte de massa, assim como o cinema surgiu como uma arte de massa, sobre a experiência técnica, que é diferente da experiência artística, sobre o caráter da apresentação, que diferencia da representação, que a técnica proporciona, e sobre como a sensação surge mais forte do que o sentimento quando nós temos essa intervenção da técnica, né? Bom, voltando ao filme do Moreira Salles, já na abertura nós temos uma cena, eu tirei esse quadro dessa cena, né, em que uma pessoa aparece de modo um tanto indefinido, né, uma imagem um tanto borrada, né? E ele já explicita que, apesar de ser um filme que traz imagens que remete a uma realidade, que remete a uma história, ele já diz, olha, eu não sei quem são essas pessoas. Eu só sei o que as imagens mostram. Então, já na abertura do filme, ele já coloca que a narrativa dele vai se colocar em primeiro plano. É a subjetividade, uma leitura das imagens e da riqueza, daquilo que essas imagens se traduzem como técnica, arte, representação, apresentação, emoção. É isso que está colocado em primeiro plano, porque não é de 68 que se trata, mas de um convite a pensar. E essas imagens o fazem pensar, e é um convite a pensar com ele que nós estamos aqui. Então, as pessoas poderiam ser outras. Poderíamos não conhecer o objeto ao qual as imagens se referem, mas o pensamento ele é acessibilizado pela obra. Bom, voltando à leitura do Couchot. A partir da invenção do intersector, desse hábitos visual, a arte vai se desenvolvendo, as correntes artísticas vão se desenvolvendo, fazendo essa relação entre o sujeito eu e o sujeito nós. Essa relação com a técnica automatiza, mas ao mesmo tempo libera o desenvolvimento de outras habilidades subjetivas. O que nós temos no desenrolar dessa história da arte, né? Chega um certo momento em que, quando você parte nesse paradigma da arte, da pintura ocidental, você parte da centralidade do olho no perspectivismo, e os artistas vão desenvolvendo essa relação tensa entre sujeito eu e sujeito nós, chega um momento em que a visão já não é mais o sentido mais seguro. Chega-se a essa conclusão. A visão deixa de ser o sentido mais seguro ou mais preciso para construir uma imagem do mundo. Exatamente porque a arte vai aprimorando a técnica. A arte vai desenvolvendo tecnologia. Por que a visão não é mais o sentido mais seguro? Porque ela mantinha os objetos e todo o real muita distância, nessa perspectiva de olho, técnica e imagem, né? Olho, objeto e técnica. Essa divisão fazia com que existisse uma secção da realidade e o sujeito, né? Então, a visão começou a ser objeto de desconfiança. Mantinha os objetos, todo real, muita distância. Isso era um atributo mais da imagem fotográfica do cinema com seus automatismos. Bom, então a função do pintor, desde então, não é mais a de representar. E isso significou uma mudança significativa em relação ao momento anterior ao intersector, quando, com a inexistência dessa tecnologia, a arte era representativa. Então, a função do pintor, desde então, não é mais reapresentar o mundo substituindo o que está ausente pela sua imagem, mas apresentar o mundo tal qual foi projetado e fraturado sobre a tela, entregando nessa catástrofe organizada seus íntimos segredos. E aí eu pergunto, não é exatamente disso que se trata o filme No Intenso Agora? Bom,
Continuando a leitura do Couchot. Então, o que o Couchot diz dessa tecnologia na arte? O que acontece? A técnica fotográfica e a indústria dão acesso a um imenso armazém de imagens e de signos. Como nós temos a automatização da representação e da reprodução, nós temos uma produção em série. O artista ele demandava de tempo, ele demandava de toda uma construção subjetiva para produzir uma obra artística. Com essa automatização, nós temos aí, né, vamos dizer assim, essa invasão no mundo, na cultura visual, de um armazém de imagens e signos, vamos dizer assim, sem comum medida com o que oferecia a tradição. Fornece uma pastagem nova à imaginação. Também um depósito de percepções e de comportamentos novos. O que nós encontramos no filme do Moreira Salles? Essa coleção, esse armazém de imagens, e não de fatos somente, mas de percepções e comportamentos. Nós temos vários vídeos amadores, nós temos imagens de televisão, nós temos fotografias, nós temos áudios de difusão de rádio, nós temos recorte de jornal, de revista, nós temos cartazes e letreiros. Então, o João Moreira Salles trabalha exatamente com essa, vamos dizer assim, com essa herança, com essa perspectiva bastante contemporânea do que a tecnologia na arte nos proporcionou como hábitos visual. Então eu fiz essa seleção de algumas imagens, né, de alguns recortes desses vídeos. Nós temos lá no início do filme essa cena no Brasil em que uma família está levando uma criança para passear e nós temos ali a mãe e a babá da criança, né? É um filme caseiro. Como o Moreira Salles diz, né? Não importa quem são as pessoas, mas o que a imagem diz. E ele faz a leitura sobre a posição que as pessoas ocupam na imagem, o momento que a babá se retira da imagem porque ela sabe que ela não faz parte daquela realidade que está sendo filmada, devido às relações de classe. Então tem toda essa leitura estética sobre a imagem que sobressai, né, de certo momento, pelo menos se coloca como primordial a aquilo que a imagem representa, que é uma cena banal do cotidiano, que, vamos dizer assim, inicialmente não teria valor nenhum, né? Nós temos o Charles de Gaulle, o presidente da França, em 68, fazendo os seus pronunciamentos na TV, né? Existem várias cenas em que trazem ele fazendo esses discursos na TV, e como que ele usa isso em diferentes momentos, em contextos políticos diferentes, né? Quando ele alterna entre o rádio e a televisão, né? Nós temos vários, né, o Moreira Salles traz vários cartazes, né, de protesto, traz as pessoas escrevendo à mão os cartazes, sejam eles cartazes colados na universidade, em vias públicas, às vezes pichados em paredes, né, que traz ou seja, trazem a imagem do texto que foi produzido por estudantes, a imagem do texto que reflete a manifestação subjetiva daquele momento, né, de efusão política, que traduz uma outra forma de experimentar o sentimento das pessoas. Tem imagem das pessoas manifestando, dos estudantes enfrentando a polícia, e junto com essas imagens tem também dos textos que fazem parte desse armazém de percepções e comportamentos. Então são percepções diferentes, né? Esse sentimento das pessoas, essa produção de um sentido a partir do texto, do cartaz, da imagem televisiva, tem diferentes percepções que constroem a realidade naquele momento. Quando nós vamos à China, com as imagens da mãe dele, ele também enfatiza que existem vários cartazes que estão no contexto também da Revolução Cultural. Nessa escola chinesa, eu não vou lembrar certinho o que tá traduzido pelo Moreira Salles, mas diz que o Vietnã sairá vitorioso e que os vis americanos serão vencidos, né? Que também é uma manifestação política dentro de uma escola com crianças, né? Que traduz esse contexto de imagem, texto, cartaz, essas maneiras que a subjetividade aparece. Aqui nós temos uma fotografia de um dos líderes, né, dos estudantes franceses, e uma fotografia muito, muito significativa, né?
com uma expressão de um certo deboche em relação à polícia, né? Existe uma tensão muito rica nessa foto, que talvez se fosse uma filmagem, talvez não fosse perceptível, né? Então existe a exploração aqui dos elementos fotográficos para poder construir o sentimento e construir uma relação de democracia, uma democracia que está em uma certa tensão, mas uma relação de proximidade entre a autoridade, a força policial e os estudantes, uma relação que transmite o estado de espírito daqueles que estão se manifestando em relação ao poder estabelecido, que vai se modificar nas cenas de Praga posteriormente. Os textos, né, há uma crítica muito forte ao modo como a universidade, a academia trabalha a formação. Então, os textos eles são trazidos para a reprodução cinematográfica, fazendo foco nas palavras soltas, em palavras que são tiradas do seu contexto do papel, né, em que há uma linearidade, o que é tipo da cultura escrita. Então, são várias cenas em que faz o foco, teoria, tinha um sentimento, eu esqueci um sentimento que ele coloca nos textos que é interessante. E diferente, por exemplo, de uma fotografia, nós temos as páginas de uma revista que trazem uma outra leitura de uma mesma realidade, né? Desse mesmo líder que estaria saindo em viagem pela Europa para espalhar anarquia, o que, segundo o Moreira Salles, não correspondia bem àquilo que ocorreu naquele contexto. Em uma cena de filmagem no contexto de democracia, né, nós temos aqui um manifestante indo ao encontro da câmera, ou de encontro à câmera, né, com a mão, né, mostrando como esse contexto traz um tipo de espírito das pessoas, essa forma de filmar, né, essa técnica traz um tipo de percepção daquele mundo, daquela construção política. Já em Praga, na Tchecoslováquia, nós temos uma situação com a invasão da União Soviética, de filmagens mais à distância, de filmagens mais anônimas, né? Ou seja, com o risco de que aquele que for filmado, que são as forças militares, pudessem, de alguma maneira, retaliar a filmagem, né? Então a gente percebe essa coleção de formas técnicas e tecnológicas de expressar uma realidade que dizem de subjetividades diferentes. Bom, para ir caminhando para o final, como que a arte ensina o cinema nessa perspectiva, né? Quando nós chegamos mais próximos a essa realidade em que a arte não é mais tanto representativa, mas ela apresenta, em que o olho é tirado da centralidade, o Couchot traz o cubismo como o ponto, vamos dizer assim, a referência artística mais próxima desse contexto em que a arte ensina a tecnologia e ensina o cinema. O que o cubismo traz? O cubismo, segundo Couchot, a pintura cubista. A pintura faz o que essas técnicas, e aí eu estou dizendo, a fotografia e o cinema não podem fazer, estilhaçar o ponto de vista único. E aí eu pergunto, não é exatamente isso ou pelo menos não é possivelmente isso que o filme do Moreira Salles faz, estilhaçar o ponto de vista único, trazendo essas diversas formas de expressão com fotografia, cinema, revista, texto, e trazendo a narrativa dele para pensar junto conosco. Então, vamos dizer assim, eu vou arriscar dizer que nessa maneira que a arte ensina o cinema, a gente pode talvez identificar na obra do Moreira Salles a esquizo. Ou seja, quando o olho escuta, a narrativa em primeira pessoa é uma escuta, mas o trabalho cinematográfico é um trabalho do olho. Então, quando o olho escuta, tudo passa como se o sujeito quisesse ocupar diversos lugares, viver diversos tempos simultaneamente. Bom, eu me planejei para tentar fazer uma fala menor, né? Mas eu não dou conta de fazer falas pequenas, ainda estou me trabalhando nisso. Tem um pequeno vídeo do Moreira Salles, da entrevista dele, que eu penso que é um bom acabamento para essa minha fala. Então eu vou pedir essa licença a vocês para esticar só mais uns minutinhos, que eu penso que é importante. Já que se trata de uma narrativa em primeira pessoa, por que não trazer novamente o Moreira Salles para dizer dessa relação que eu trouxe sobre sujeito eu, sujeito nós,
sobre uma arte que individualiza, uma arte que enriquece a partir da construção subjetiva, daquele que faz história, e de uma automatização que o cinema constrói, que nos torna massa, mas que nos coloca em comum com outras pessoas, né? Eu penso que a fala do Moreira Salles no final dessa entrevista, ela vai enriquecer bastante, vai arrematar o que eu estou tentando desenvolver aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso com áudio. Vamos lá. Um instante que eu estou configurando aqui. Bom, não é esse cachorro, é este aqui. Bom, espero que saia com áudio. Nesse fluxo entre os momentos de grande convulsão e, portanto, de grande intensidade e o refluxo. E em que, no momento da grande intensidade, não é que você perca, tenho a impressão, não é que você perca a sua dimensão de indivíduo, mas você é um indivíduo potencializado. É você e todos os outros, formando quase que uma unidade, tenho a impressão, entende? Você continua tendo consciência de você, mas você não está sozinho. É você e os outros. E você não pensa mais em você sozinho. Tem uma conexão que eu tendo a chamar de oceânica. Você fica imenso, você fica infinito, sem deixar de ser você. Quando isso reflui, você se torna você sozinho, né? Então, a dimensão subjetiva e a consciência aguda e dolorosa de que agora você está só é talvez o momento da face mais dura do indivíduo que tem consciência de si sozinho no mundo, né? O filme parte desse ponto, não parte do outro, entende? É a partir desse momento que eu quero pensar o que fazer a partir de agora, como recuperar o entusiasmo, né? Como recuperar a alegria, como recuperar... E essa coisa conservadora, para mim, está ligada essencialmente, eu acho que eu falei isso algumas vezes, vou falar, a nostalgia. Está ligada à ideia de que você só se salva se você conseguir recuperar aquele sentimento, que essencialmente está no passado, porque foi no passado que você o sentiu. E os que se matam são os nostálgicos, são aqueles que querem recuperar isso que é irrecuperável. Você pode produzir algo semelhante à frente, né? Eu acho que o Cohn-Bendit diz isso para o Sartre, e é bonito. Pode durar um piscar de olhos, mas o fato de ter existido significa que pode existir de novo. Isso talvez seja o suficiente para que você não desista, entendeu? Para que você continue a sua marcha no mundo, entendendo que essas dinâmicas são da própria condição de estar vivo aqui, entende? Eu acho que Trotsky estava errado, revolução permanente não existe, porque é paixão permanente, e paixão permanente não é paixão, né? A paixão necessariamente ela é um momento de intensidade que reflui. Então, eu acho que o momento do refluxo é o momento da consciência aguda do indivíduo só, e o momento dessa conexão da máquina do mundo aberta é um momento generoso, em que você é você, mas você também é todos os outros, sem deixar de ser você. Não é um apagamento da sua individualidade, eu tenho a impressão. E é isso que me interessava. Era de... Bem, eu penso que... Acho que eu já saí, né? Eu penso que a fala do Moreira Salles, ela nos coloca bastante questões e, vamos dizer assim, amarra bem o que ele quis trabalhar com o filme, né? Então, muito obrigado pela paciência de todos em essa minha longa exposição, e sigamos para o debate. Eu vou, como eu estive apresentando, eu vou tentar ver se eu recolho aqui, se houve questões, né? Se houve questões para poder a gente fazer o debate a partir dessas questões. Jário, eu vou começar com você, até para dar tempo de eu fazer, recolher aqui as questões. Tem um comentário da Luciana, que
que está bem direcionada a você, que é enquanto você aprecia o comentário dela e faz esse diálogo com ela, eu vou recolhendo as demais. A Luciana diz o seguinte: interessante o Jário citar Jacques Rancière. Percebi que o João Moreira Salles conseguiu, ao expor imagens amadoras, inclusive muitas anônimas, algo semelhante ao que é defendido por Rancière, quando ressalta que o ensinar, objetivando uma emancipação, não parte de uma mera transmissão ou explicação a priori. Salles conseguiu isso, levar a pensar sem intenção de explicar por si só. Jário, é com você o comentário da postagem da Luciana. Lembra de ligar o áudio, por favor, Jário. Seu áudio está desligado. Aproveito o momento para agradecer a todos e todas que nos ouviram, a mim e o Fabrício. E agradecer o Fabrício pela questão técnica que ele prestou e conduziu durante esse momento, né? Ô, Luciana, para mim é um pouco difícil falar, né, em frente a essas imagens, né? Porque eu não estou conseguindo, eu não posso lhe ver, né? Mas, assim, o que você fala, eu percebi também no encontro com o filme, no Intenso Agora, e eu concordo com você, porque ali o filme analisado do ponto de vista da estética do Rancière é exatamente a proposta educativa de emancipação. Ele, por exemplo, no Mestre Ignorante, no próprio conceito de partilha sensível, quando ele diz que não posso conter as coisas em minhas mãos e deixar os que não têm acesso ao que eu estou tendo como se fossem ignorados. Então, no filme, Fabrício e colegas, aquela parte, sobretudo, em que os negros estão nas manifestações de 68, mas que eles estão silenciados, por exemplo, né? Na educação em Rancière não é possível isso. Isso não é estético, isso não é político, porque não se deu não se permitiu, não se abriu a participação de todos e de uma forma igualitária. Então, nesse sentido, eu acho que a perspectiva do Rancière pode nos ajudar a fazer uma leitura, né, estética política do filme No Intenso Agora. Obrigado pelo posicionamento, Luciana. Bom, Jairo, pelo que eu estou olhando aqui, não há questões, perguntas, né? Há alguns comentários que eu estou destacando aqui, mas assim, do nosso debate, né, eu sou muito ligado, né? Eu tenho estado muito preocupado nas minhas pesquisas sobre a relação entre passado, presente e futuro, especialmente preocupado com a criação. No contexto educacional, que o trabalho formativo, que tem essa missão de transmitir a cultura, que tem essa missão de levar a herança cultural para a formação, para a constituição do ser, e essa herança cultural, ela diz respeito a uma formação também estética, né? Muitas vezes, se a gente pega nessa escola de hoje, uma escola em crise, né? Muitas vezes ela acaba se restringindo a um registro de memória. A um registro de memória que não permite a experiência para a criança e para o adolescente, para o jovem, né, para o estudante. Que não permite que ele consiga, a partir dessa memória, que é oferecida pela literatura, pela filosofia, pela matemática, pela geografia, que ela lhe permita criar, né? Então, Jairo, eu fazendo esse debate com você, eu fico realmente curioso para responder a pergunta do Moreira Salles, né? O que fazer? Ao final da fala dele, me dá a impressão que o cinema ele tem, vamos dizer assim, esse caráter nostálgico.
Esse caráter de trazer, ao construir a memória, trazer essa nostalgia. E a pergunta o que fazer, ela ressoa muito forte, especialmente quando nós pensamos no indivíduo só. Porque quando nós saímos do contexto de massa, quando nós saímos do automatismo que os nossos jovens, nossos adolescentes estão tão submetidos, nós precisamos ir ao encontro de si mesmos e encarar a nossa solidão para criar. E realmente, o que fazer? Não é isso que nós vivemos hoje? Nós estamos num contexto político tão sofrido, especialmente nessa pandemia, em que a solidão é ainda mais sensível, né? E a gente sente uma impotência sobre o que fazer. O que fazer com essa nostalgia? Né? Eu queria ver o que você pensa um pouco disso. Bom, eu penso que sobre esse sentimento nostálgico que o João Moreira Salles apresenta aí no vídeo, né? Eu penso que é possível transformá-lo em um ato educativo. Como? Assumindo como tal. Né? A sociedade precisa se sentir assim para se deixar, usando uma frase da sua exposição, né? Estilhaçar o ponto de vista único. Então, é na solidão, nessa nostalgia, nesse tempo pandêmico, eu acredito que ele nos faz parar para poder pensar que nós não somos únicos, que eu não sou único no mundo. Né? Que estabelecemos uma relação com os outros, único no sentido de ser um só. O mundo sou eu, né? Mas o mundo somos nós, cada um com sua unicidade. Então, primeiramente, eu diria que assumir essa condição de ser nostálgico, né? Eu diria assim, agora, nesse momento, nesse intenso agora, eu me posiciono assim, um tanto quanto nostálgico nesse momento, né? Eu até, em determinadas partes do texto, eu tive que engolir, porque eu penso que essa situação toda, ela estilhaça conosco, mas é um estilhaçar que quer nos provocar uma mudança. E como eu terminei também, como eu citei na fala, né? O Canguilhem, quando ele reflete sobre o sentido da vida, da experiência, ele fala que fazer experiência é fazer uma aventura, é sair desse porto seguro que nós estamos, das nossas casas, da nossa economia, do nosso dinheiro no bolso, de tantos outros portos seguros que nós encontramos, né? Do ponto de vista teológico, que é também a minha formação, eu diria assim, a sair desse enclausuramento teológico, eclesial. A pandemia, esse momento nostálgico, nos convida, se ele vai realizar ou não, isso não é a função do momento, do tempo. A função é nossa, como indivíduos, como sujeitos, como pessoas que participam socialmente da sociedade e são responsáveis por essa sociedade, esteticamente e politicamente. Então, do ponto de vista teológico, eu penso, eu preciso colaborar com essa sociedade no sentido de achar também um novo cristianismo, uma nova forma de viver as expressões cristãs. Não dá mais para ficar com a velha vitrine, mesmo porque ela está toda estilhaçada, né? Então, é nesse sentido. Bom, a Luciana, eu não tinha visto, Luciana, mas eu fui buscar depois lá no WhatsApp, né? Ela encaminhou para nós a questão da nossa orientadora, Jairo, da professora Rita. Então, a questão é, como vocês veem a utopia, que é central na discussão proposta de Salles? Ela ainda é possível nesse nosso contexto? Tá com você, Jairo. Utopos é uma palavra grega, né? Que para nós, na nossa sociedade ocidental, ela sempre teve um sentido assim um tanto quanto pejorativo, de uma coisa que não é
não pode acontecer, não pode existir. O topos não é exatamente não acontecer, né? Ele é uma possibilidade. A utopia é uma possibilidade. Se vai ou não acontecer, vai ser uma responsabilidade estética política. Bem no conceito rancieriano de Rancière, né? De que se nós não começarmos a construir uma sociedade mais fraterna, mais igualitária não, igualitária, porque na sociedade que vivemos uma sociedade desigual. Mas ser essa sociedade igual não é ser uma sociedade sem contradições, sem máculas, sem brigas, sem divisões. Inclusive, o Rancière vai dizer, acho que foi possível fazer isso no Nevida, o ano passado, ele vai dizer que o desentendimento é esta possibilidade de realização dessa utopia, né? Entendermos que o outro também tem vez e voz. Não é só... talvez o discurso pareça já arcaico, velho, envelhecido, né? Mas ele é ainda muito atual, porque os sem partes não tiveram partes, os sem voz ainda não tiveram voz. Então, é preciso que essa sociedade onde nós estamos, ela seja capaz de ir construindo. E como o professor Iudeu disse, ele não gosta muito do verbo construir, mas essa sociedade ela precisa aperfeiçoar-se. E ela só se aperfeiçoa através das relações de participação, né? Mas essa participação ela não é contra a questão da partilha do sensível. A participação ela é própria da partilha do sensível. É sentido. Eu acredito e sonho que nessas possibilidades, se elas vão se concretizar, serei ainda mais feliz. Se elas não se concretizarem, terei a alegria de tê-las pensado e acreditado nelas por alguns instantes, no intenso agora. Bom, eu, assim, pensando na questão, apesar de não encontrar essa expressão nas referências que eu vou utilizar agora, eu vou tentar fazer essas aproximações. Primeiro eu pensei no Johann Huizinga, quando fala no Homo Ludens, né? E você apontou bem essa questão do jogo, né, que o Moreira Salles faz no filme. O que o Huizinga fala? Ele diz que em certo momento, especialmente na modernidade, a nossa cultura ela se tornou muito séria. Ela perdeu a capacidade de trazer para o mundo adulto e para a realidade a brincadeira, o jogo. E aí a gente pode abrir essa discussão para falar sobre a infância, né? Para falar da infância não somente como uma característica de quem está em determinada fase cronológica da sua existência, mas da infância como parte da condição humana também. Todo adulto tem uma criança dentro de si e todo adulto joga. Todo adulto também brinca. Isso faz parte da experiência subjetiva mais rica, né? Mais ampla. Então eu penso que a utopia ela encaixa bem aí. A utopia nos permite o jogo. A utopia nos permite sair disso que nós atribuímos à realidade concreta como realidade absoluta. O presente, e eu vou até chamar a atenção aqui para o comentário da Márcia Guzmão, né? O agora, o presente, ele não se resume na realidade objetiva. É um equívoco que nós construímos ao longo da nossa cultura científica, enfim, da nossa cultura ocidental. E aí eu vou fazer esse diálogo com a Agamben. Quando nós falamos do agora, e eu acho que o Moreira Salles ele consegue fazer isso, o agora é essa capacidade de se perceber nesse momento, nesse acontecimento que é concreto, mas... Peraí que o Jairo saiu. Voltando, Jairo. Mas que consegue recepcionar a luz do passado,
que consegue recepcionar as memórias, a herança cultural, e enxergar sua invisível luz é enxergar essa história em construção, o potencial, o utópico, o distópico, aquilo que nós sonhamos em fazer, aquilo que está à nossa frente para criar, aquilo que nós nos desiludimos devido às durezas da existência, às condições objetivas de existência, mas que não deixa de fazer com que o homem seja um ser histórico. O homem não é ser histórico só porque ele está aqui agora objetivamente, mas porque ele é capaz de utopia, de distopia, ele é capaz de receber a luz, mas é capaz também de perceber as sombras. Isso é ser contemporâneo para o Agamben. Nós temos dificuldades, ele diz que os contemporâneos são raros, nós temos dificuldade de ser contemporâneos. A tensão que eu vejo na escola é exatamente essa. Nós temos uma nostalgia que não permite a contemporaneidade para os professores, para os educadores e para os estudantes. O estudante está preso à objetividade concreta desse mundo. Ele acha que somente a tecnologia, somente essa experiência tecnestésica, que é uma experiência que prende, que absorve o indivíduo, somente ela é o mundo concreto, e é ela que é o futuro, e que nega o passado, e muitas vezes a escola, pelo seu papel de transmissão de cultura, de preservação da cultura, ela esquece que é preciso também, ao fazer posse dessa memória, ao fazer posse dessa luz, é preciso dar lugar para a escuridão, para a ruptura, para o estilhaçamento do ponto de vista único. Eu penso que a leitura do Huizinga sobre o lúdico, do jogo, e a leitura do Agamben sobre o contemporâneo, ela cabe muito bem nessa discussão, né? Bom, Jairo, questões... Deixa eu ver se tem mais alguém falando em algum outro lugar. Questões... Achei mais uma aqui, desculpa. Bom, a Simone Magalhães mandou pelo WhatsApp. Eu não vou colocar por escrito, que eu só peguei agora. É a seguinte questão. Considerando o filme, como pensar a questão da participação e da decisão filosófica frente à constituição da existência humana? Repetindo, então, a questão é bem profunda. Como pensar a questão da participação e da decisão filosófica frente à constituição da existência humana? É a questão da Simone Magalhães. E aí, Jairo? É complicado, né? Bom, repete só mais uma vez aí para eu. Vamos lá. Como pensar a questão da participação e da decisão filosófica frente à constituição da existência humana? Como pensar a questão da participação da decisão filosófica na constituição da existência humana? Me parece que é uma questão que está trazendo, né, talvez a tensão ou o conflito entre a ação, né, que diz respeito à participação, e o pensar, né, que a decisão filosófica está relacionada à reflexão, ou seja, reflexão e ação, né? Como conciliar, como pensar essa relação. Eu imagino que a questão esteja nesse sentido. É pelo menos a leitura que eu estou fazendo. Bom, sim, eu também fui por aí e eu quero retomar exatamente o conceito de essa articulação de arte e filosofia no Deleuze, que o Vasconcelos, eu apresentei a partir de uma nota, de uma citação do Vasconcelos, um estudioso no Brasil sobre a filosofia de Deleuze, né? Então, ele diz que a tarefa da filosofia, de toda a filosofia do porvir, deve ser aquela de colocar movimento do pensamento, retirá-lo de sua imobilidade. Então, penso eu que essa participação, esse agir humano, agir do sujeito, ele se dá por uma forma de pensar, mas um pensar que esteja em movimento, mas um pensar também que seja radical, né? No sentido de fazer surgir
novos conceitos. Não é só um conceito de, por exemplo, sensibilidade política, mas um conceito da própria vida. Então, penso que a vida e a arte e a filosofia, a existência humana, elas estão assim imbricadas uma na outra. Não há como romper com esse sujeito. E aí eu diria assim, citando o Sertor, mais uma vez, ele no primeiro volume da Invenção do Cotidiano, ele tem uma frase que muito me marcou desde que eu li a primeira vez. Não podemos tomar o povo por idiota. E o Rancière vai dizer, não existe pessoas inteligentes e pessoas menos inteligentes. Todos têm inteligência. Uns desenvolve mais rapidamente porque os contextos históricos onde ele está situado, onde está inserido, permite essa potencialidade se desenvolver. Outros menos, né, por causa das condições históricas, culturais, sociais, políticas, econômicas, onde eles estão inseridos. Então, eu penso que o pensar, o agir e a própria existência, uma coisa não se desconfigura da outra. Quando você falou lá da questão da representação, por exemplo, as minhas práticas revelam as minhas representações. E as representações dos sujeitos, quer dizer, a forma de pensar, o modo de pensar, né, revela o que ele faz no cotidiano de sua vida. O Roger Chartier vai explicar isso muito bem no conceito de representação e práticas culturais. Não sei se eu contemplei, mas eu vejo mais por aí. Bom, Jairo, eu estou aqui buscando duas leituras para poder entrar nessa discussão. Lendo Onda e Couchot, mas eu não vou conseguir encontrar em que parte, ele fez tem um esclarecimento interessante nesse livro dele sobre quando uma técnica se torna tecnologia. É até um termo que nós temos uma certa dificuldade de manusear, né? A técnica está relacionada à nossa prática intermediada por instrumentos. Então, vamos dizer assim, a técnica automatiza. Ninguém pensa quando está usando um instrumento. Eu me recordo, por exemplo, de uma professora do CEPAI dizendo que os alunos da educação infantil, em uma ocasião de uma aula, eles chegaram na sala de informática e eles não tinham, como são crianças, eles não têm o costume do uso do mouse. O mouse já é um periférico do computador, já mais antigo, né? Eles estão acostumados com o celular, com um tablet, em que o manuseio é, né, pelos dedos. Então eles chegaram na tela do computador e foram manusear com os dedos. E falaram, não está funcionando, professora. Ou seja, aquilo significa que eles têm um domínio técnico. Não do computador de mesa, o domínio técnico do tablet, do celular, e é uma técnica que automatiza, você não pensa para usar a técnica, né? A tecnologia, achei interessante esse esclarecimento do Couchot, é quando a técnica consegue interferir nos conhecimentos. Quando a técnica consegue interferir na filosofia, quando consegue interferir na ciência, quando consegue interferir na arte. Então, essa junção, vamos dizer assim, constrói, fomenta uma tecnologia, né? Por que eu estou dizendo isso? A relação entre cinema e filosofia, por exemplo, se dá nessa perspectiva. Se numa aula de filosofia, como no filme Como Intenso Agora, a gente consegue fazer com que o aluno perceba a subjetividade que está por trás das técnicas que ele experimenta ao usar o celular, assistir um filme, assistir televisão, manusear um jornal, ele começa a ter o domínio tecnológico. Isso é formação humana. Eu saio do domínio técnico, que é a automatização, para o domínio tecnológico. Eu vou ter condição de repensar
os meus conhecimentos, ciência, cultura, pela utilização da técnica e remodelar a minha utilização da técnica a partir desse conhecimento. Então eu já não estou mais preso a um sujeito nós, massificado, que não tem o conhecimento, né, a experiência, a história, a construção, a criatividade. Eu estou preso na automatização, eu não estou mais preso a sujeito nós. Agora eu sou o sujeito emancipado. Eu sou o sujeito que usa a técnica, mas que entende a tecnologia. O exemplo que eu vou dar para fechar essa minha fala, eu conversei ontem com a Isadora Malveira. Ela foi uma aluna com quem eu trabalhei no CEPAI há coisa de 2 ou 3 anos, né? E ela trabalhou numa disciplina de cinema, se eu não me engano, com a professora Maria Alice, né? Ela trabalhou a partir do filme no Intenso Agora, se eu não me engano, o professor José Ribeiro também esteve participando. Ela fez um filme que agora de cabeça eu não vou lembrar o nome, ainda pedi para ela o nome para eu não esquecer. Ela fez um filme que fez, assim como o Moreira Salles fez, ela fez a construção da vivência dela nas ocupações de 2016, que ocorreu também no CEPAI, aquela ocupação das escolas. E é um filme belíssimo, que ela faz essa construção da experiência intensa que ela viveu, do intenso agora daquela memória, né? Então eu penso que nesse contexto você teve. A Isadora, eu conheço ela, é uma leitora de filosofia, de sociologia, tanto que hoje ela faz história no UFG muito voraz, né? E foi essa conjunção entre história, filosofia, sociologia e com certeza os demais conhecimentos dela com o cinema, com a tecnologia do cinema, não só com a técnica, que permitiu a ela a trabalhar esse filme. Eu consegui achar aqui. O filme dela Seja Realista, Exija o Impossível. Ela não publicou, então por isso que eu não disponibilizei aqui, mas assim, ficou um trabalho belíssimo, né? Jário, tem mais um comentário aqui. Um parêntese. Para um outro exemplo disso que você acaba de falar, dessa aluna que elaborou, esse intenso agora, ele acontece conosco constantemente. Esse foi o intenso agora dessa aluna, e aqui eu vou apresentar um outro, né? Eu vou apresentar porque foi posto no nosso grupo, né? Que é o trabalho que a Rita fez de produção de um vídeo juntando imagens que ela fotografou durante a pandemia. Essas imagens, segundo Deleuze, elas não perdem o movimento. O movimento está exatamente na costura que a diretora do vídeo foi emendando, costurando, tecendo, né? E organizando as imagens de acordo com os sentimentos, com algo que estava no seu intenso agora e que ela realizou, né? Ela diz, em certo momento, né, abre aspas, né, que o filho acordou a determinada hora e ela está lá 2 horas da manhã fazendo o vídeo, editando o vídeo, né? Quer dizer, aquilo estava sempre mexendo e remexendo com ela, porque é isso mesmo que acontece. Isso mesmo é experiência, e eu diria aí que não se separa da sensibilidade como se fosse peças de um produto em série, né? Que você precisa encaixar para formar o produto, né? Então, assim, não conversei com ela, mas visto que foi publicizado esse vídeo, foi um intenso agora, ao meu ver. Com certeza. Jairo, eu ia encerrar a minha fala sobre isso agora, mas eu acho que é indispensável eu trazer essa leitura, né? Como você trouxe Deleuze, né? Deleuze no livro Que é a Filosofia, vamos dizer assim, me parece que ele faz um corte interessante com, pelo menos assim, com um paradigma do que se concebe como filosofia desde a cultura moderna, né? E nos ajuda a pensar essa tensão, né? Geralmente, uma coisa que eu trabalho muito com meus alunos, né? Geralmente tem-se a figura do filósofo como aquela pessoa que está no mundo da utopia, né? Ele está em um monte elevado, distante, né? Que
muito longe da realidade. Inclusive a brincadeira que os estudantes fazem, né? Que o professor de filosofia é aquele que fuma uma maconha antes de dar uma aula, né? Ou seja, ele está viajando. E eu penso que a gente precisa amadurecer essa ideia de filosofia, né? Até nas redes sociais, quando a gente vai fazer participação sobre qualquer assunto, especialmente sobre política, sobre coisas mais concretas, quando as pessoas percebem que a gente vem da filosofia, que a gente usa a filosofia, prontamente elas desqualificam a gente como pessoas que não têm capacidade de enxergar o real, de interpretar o real, que a gente fala de um mundo que não tem nada a ver com esse que nós estamos vivendo e do qual estamos falando, né? Eu penso que a leitura do Deleuze, quando ele fala sobre os planos de imanência, ela nos ajuda a pensar sobre a participação e a decisão filosófica que a Simone trouxe, né? O plano de imanência para Deleuze é onde o filósofo projeta o seu pensamento. O pensamento, obviamente, ele está no nosso âmbito do sujeito eu, no nosso âmbito da intimidade, e ele se lança ao mundo na perspectiva de mobilizar a realidade, seja de modo concreto ou de modo subjetivo. O que o Deleuze fala, lá em que é o que é a filosofia? O plano de imanência é a imagem que o pensamento se dá a si mesmo. Eu poderia até dizer que o filme do Intenso Agora é uma imagem do pensamento do João Moreira Salles. É uma projeção. Por isso que eu disse que é uma pergunta filosófica. E ele mesmo acaba admitindo isso em muitas entrevistas. O plano de imanência é a imagem que o pensamento se dá a si mesmo para poder pensar, para orientar-se no pensamento, sem ser um método, um conhecimento ou uma opinião. Olha que ele é bem cuidadoso ao separar. Esse plano de imanência não é o método, que é tão importante para a cultura moderna a partir da ciência, não é um conhecimento acabado, mas não é também mera opinião. É o filósofo que faz o plano de imanência no qual pensa. Sem filosofia não há plano. Então não é uma questão de negar, né, a memória, negar os conceitos, negar o que já foi criado. E as filosofias instauram seus planos como seu solo absoluto. Eu consigo acessar os planos de imanência dos outros filósofos. E eu, que estou sendo formado em filosofia, eu estudante, eu ouvinte, qualquer pessoa que está tendo o contato com a filosofia, eu instauro o meu próprio plano a partir dos planos anteriores. Com a instauração do seu próprio plano, cada filosofia procura dar consistência ao movimento caótico, sem perder nada do infinito no qual o pensamento mergulha. Então, esse pensamento filosófico que nasce em um contexto concreto, que tem finitude porque o ser é finito, o plano de imanência ele não se perde. Ele se lança para o infinito, tanto que eu consigo acessar esse plano de imanência, de Kant, de Rousseau, de Platão, etc. Né? O tempo da filosofia não é linear. Aí me lembra muito a questão do Tarkovsky, sobre esculpir o tempo, sobre o cinema que trabalha com o tempo. Não segue estritamente a cronologia do antes e depois, a continuidade do passado, presente e futuro. É apenas a vida dos filósofos que segue uma sessão ordinária, mas não seus planos e conceitos que vão e vêm o tempo todo. Eu penso que isso aqui ajuda bastante também nessa discussão sobre ação e reflexão, né? Com que a gente está certeza, trazendo aqui. com certeza, Fabrício. Muito bem colocado. Tem um último comentário aqui, já que eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa, penso que não. A Matilde Blanche, ou Blanc, desculpe se eu errar a pronúncia. Jairo, me lembrei de David Le Breton, ou Davi Le Breton, Jairo vai saber melhor do que eu. Desaparecer de si, um mundo que tudo tenta dominar e marcado por uma busca desenfreada de sensações e de aparência. Quer comentar, Jairo? Acho que estamos já finalizando, né, Fabrício? Então, concordo com você, Matilde. E eu estou trazendo a relação com a pandemia, porque a pandemia é, a meu ver, esse filme outro não do João Moreira Salles, mas meu, do Fabrício, seu, nosso. Nós estamos no intenso agora, nos estilhaçados, nos perguntando qual é a saída, tem saída. O que vale nesse jogo é entender que há perdas e
ganhos, mas que há possibilidades, como o Fabrício estava expondo aí sobre o pensamento de Lewis. E eu concordo que, de certa forma, a pandemia ela nos colocou nessa solidão, porque a gente está tão vazio de si mesmo, que é preciso repensar para aperfeiçoar essa condição humana, né? Há uma obra o autor, não me lembro agora exatamente a pronúncia do nome, mas A Era do Vazio. Então, nós estamos vivendo essa condição da Era do Vazio, e isso está refletido na moda, nos livros, no consumo, nas diversas mercadorias que a gente compra sem saber por que comprou. Tem porque tem porque tem, porque é preciso ter, não porque ela lhe é necessária, no sentido de que nós precisamos de suprir necessidades básicas, né? Então, eu concordo com a Matilde, e o David Le Breton também, desaparecer de si. Enfim, eu não sei. Mas é isso. Olha, eu vou encerrar minha fala. Talvez essa fala toque no problema do desaparecimento de si, né? Porque no Le Breton, eu acho que eu me lembro de estudar esse texto, né? O desaparecimento de si é um problema da modernidade, né? Algo que vem com a modernidade, junto com a questão da utopia da Rita, né? Eu acho que dá para fazer uma boa costura aqui, pelo menos sobre o que eu quis trazer sobre a tecnologia, sobre um sujeito eu, um sujeito nós, né? Uma fala final do Couchot, dessa obra que eu estou utilizando. O Couchot diz o seguinte: uma outra figura do sujeito se desenha, onde a subjetividade mais íntima se mantém na escuta atenta, não automática, de um nós inconsciente. Desculpa, não automática, de um nós inconsciente, que produz e percebe as imagens automáticas do pensamento bruto. Pois existe nós na maquinaria do sonho, mas um nós que não é aquele da experiência técnica, que não é comum a ninguém mais. Um nós de alguma maneira desmassificado, único, singular, incomunicável como todo sonho. Bom, eu vou fechar então a minha fala com esse trecho, que me pareceu até poético, né? Agradecendo à Universidade Federal de Goiás, que nos proporciona poder desenvolver esse trabalho, que é um trabalho importante, apesar de hoje estar sendo desvalorizado, né? É o trabalho da educação, é o trabalho intelectual, é o trabalho de estudo. Muitas vezes se separa, né? Ah, você só estuda, não trabalha. Não, esse é um trabalho. É um trabalho que ele é proporcionado porque tem um programa de pós-graduação, porque ainda é possível, dentro da carreira pública, você ter o seu afastamento, a sua licença para você se dedicar ao doutoramento. Eu tenho que agradecer à universidade, agradecer à Unevida por proporcionar esse espaço tão rico, sensível, de relações bastante humanizadas, que também me parece bastante importante, muitas vezes, no contexto acadêmico. Então, agradecer a cada colega. Agradecer você, Jair, por fazer essa parceria comigo, que já é uma amizade que a gente tem construído. Agradecer a orientação da professora Rita, a coordenação juntamente e orientação da professora Silvia, né, que trabalham conosco no grupo. E agradecer a vocês que tiveram paciência de nos ouvir, que puderam nos prestigiar com os comentários, com as questões de vocês. E antes de passar a palavra para você, Jair, só para eu não esquecer, que aí você finaliza mesmo, a sua fala vai ser a final, e convidar a quem está assistindo e quem pode assistir depois o vídeo gravado, a nossa programação de hoje. Às 19 horas, teremos o debate sobre o filme Terra e Liberdade, de Ken Loach. As debatedoras serão a professora mestra Maria Angélica Cesário, do IFG, e a professora doutora Márcia Ferreira Torres Pereira, minha colega do CEPAI e também dos grupos de pesquisa.
Então nós contamos com a participação dos interessados sobre o filme Terra e Liberdade. Jair, é com você, meu amigo. Agradeço também à universidade por essa oportunidade que estamos tendo de realizar essas atividades, né? Na pessoa das professoras que nos acompanham como pesquisadoras, sobretudo a professora Rita Márcia, que é a nossa orientadora, dos dois que estão hoje aqui nessa live, nesse debate. Agradecer a vocês que participaram, estão participando desse momento significativo de produção do pensamento, da partilha de sentimentos, do sentido, do ver, do tocar, enfim, de tantos sentimentos que a gente tem vivido nesses últimos tempos, né? Agradeço ao Nevida, aos companheiras, amigos, amigas que participam, ampliam nossos olhares, discute, questiona, provoca, né? Que estilhaça a nossa forma única de pensar. Então, eu também encerro aqui agradecendo a todos e também ao meu companheiro e amigo de mesa hoje, né? Colocaram 2 falantes. 2 tagarelas junto. Tá ok. Então, um abraço e hoje à noite nós temos o segundo momento do dia, né? Tá ok. Então, gente, boa tarde a todos. Até a noite. Um grande abraço. Um abraço.